A paz do Senhor, pessoal, demorou um pouco aí para colocarmos mais vídeo, mas agora também, graças a Deus, podemos dar uma boa melhorada aí na nossa qualidade. O Senhor aí nos proporcionou a aquisição de um equipamento muito melhor, então os vídeos vão ser disponibilizados agora, mesmo que demore um pouco, eles vão entrar com uma qualidade muito maior, tá ok? Então vocês poderão ver aí, poderão observar que a gravação vai estar agora uma qualidade muito superior àqueles que tínhamos colocado no início. Agradecemos a todos aí que tiveram paciência, né, que infelizmente alguns vídeos tinham muita baixa qualidade, porque o equipamento era muito inferior, mas graças a Deus chegamos num nível aí bem melhor. Então que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que possamos estar sempre em busca aí de conhecer mais acerca do Senhor, acerca da sua palavra, tá ok? Então, dando início aqui novamente à nossa aula, estamos dando continuidade à matéria de homilética, né, a ciência que trata aí da proclamação da palavra de Deus. Então, estamos especificamente falando de homilética bíblica, tá ok? E para contribuir com o nosso conhecimento, eu vou trazer aqui mais uma leitura nesse livro que eu recomendo a todos, um livro maravilhoso, na verdade um livreto, um livro bem pequeno. Deixa eu ver aqui qual é a quantidade de páginas deste livro. É um livro bem pequeno mesmo, 81 páginas, um livro preço bem acessível. O título é A Proclamação do Evangelho, o autor é Karl Barth, como está aí na imagem, tá ok? E eu vou fazer a leitura aqui de algumas páginas, da página 21 até a 23, um texto que vai com certeza enriquecer muito a sua vida. Então, dando início aqui na leitura, página 21 do livro A Proclamação do Evangelho de Karl Barth. Nossa pregação não é qualitativamente diferente da dos profetas e apóstolos que viram e tocaram, conforme ele dá uma ênfase aqui, ainda que difira no fato de que se produz em outro momento da história, não no sentido da qualidade com que nos empenhamos, nos dedicamos a essa proclamação, porque podemos também, como estes homens de Deus se entregaram nessa tarefa, podemos também nos entregar com tal ímpeto, né, tal dedicação, mesmo que o momento histórico seja outro. Então, necessariamente, teremos que fazer aí uma adaptação. Os profetas e os apóstolos se situam no momento da revelação, no momento da revelação histórica, cujo documento é a Escritura. Nós damos testemunho da revelação. Então, esta é a condição deles e essa é a nossa condição. Enquanto uns estavam interagindo, né, estavam sendo usados por Deus como instrumentos para produzir esta revelação, este conhecimento bíblico, que é a autoridade para a nossa vida, nós nos encontramos perante Ele como aqueles que, tendo recebido, sendo portadores deste conhecimento, dessa palavra divina revelada, somos então proclamadores dela, testificamos acerca dela, né? Vemos a sua eficácia na nossa vida e proclamamos ela tanto como uma questão, vamos dizer assim, teórico, uma questão de elaborar um sermão e proclamar, ou elaborar um estudo e aplicar esse estudo, mas talvez mais importante do que isso, nós vivenciamos esta palavra e ao colocá-la em ação, em prática na nossa vida, estamos ensinando ela da forma mais eficaz possível, que é vivendo-a. Quando estamos vivendo a palavra de Deus, estamos também pregando a palavra de Deus com a nossa própria vida. Então damos testemunho da sua eficácia, da sua verdade, quando ela é verdade na nossa vida. Tá certo? Me perdoe pela tosse aí, minha garganta está muito ruim, mas vamos dar sequência. Porém, se Deus fala servindo-se da nossa palavra, então de fato cumpre-se este acontecimento. Profetas e apóstolos estão aí, mesmo que seja um simples pastor que fale. Veja, é um simples pastor que está fazendo uso da palavra, que está proclamando a palavra. Uma pessoa que não é dotada de um alto título ou de conhecimento acadêmico tão vasto, tão profundo, mas por estar empenhado, estar envolvido, dedicado, com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação, ter um relacionamento com Deus na mesma profundidade com que tinham esses personagens aos quais ele está proclamando, dos quais está mencionando, ele torna-se também um profeta, um apóstolo.
Ele não precisa de uma carteirinha de apóstolo, ele não precisa de um cargo de apóstolo. Ele está exercendo o apostolado. A importância que Paulo tinha para a sua comunidade, a importância que esse simples homem tem no seio da sua comunidade quando ele vive a palavra de Deus na sua vida e quando ele a proclama com toda a dedicação com a qual o apóstolo Paulo também a proclamava. Talvez ele não terá a mesma complexidade de pensamento que Paulo tinha, mas ele certamente tem a mesma dedicação, o mesmo empenho. Então ele proclama as palavras com fidedignidade e ele tem a responsabilidade de não se aventurar ou entrar em questões que ele não tem condições de trazer um esclarecimento. Ele então se mantém dentro daquilo que ele tem condições de proclamar e isto fazendo de uma forma correta, respeitosa, dedicada, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a mesma importância. Então é isso que ele fala. Os apóstolos, os profetas, eles estão aqui no papel de serem proclamadores desse testemunho ao qual esses apóstolos e profetas da antiguidade também estavam envolvidos. Então tem a mesma importância que eles. Não obstante, devemos ignorar este papel e não considerarmos a nós mesmos como profetas. Se Cristo digna-se em se fazer presente por ocasião de nossa palavra, é precisamente porque aí há um ato do próprio Deus e não nosso. Essa consciência é fundamental. Quando alguém tenta fazer a si mesmo por apóstolo ou profeta, na verdade não está sendo. Na verdade não é. E aí temos sempre o referencial de Cristo. Se quiser ser o maior, seja o servo. Que alguns tomam isso como uma espécie de uma contrariedade, uma repreensão, mas eu tomo isso como uma orientação clara e precisa. Você quer, de fato, é a sua ambição ser o maior entre aqueles que servem a Deus, que estão envolvidos com o Evangelho? Seja o servo, porque é este que Deus vai valorizar. É este que Deus vai glorificar, que Deus vai honrar, que vai dar destaque, que vai capacitar para a obra. O servo, o servidor, aquele que se coloca a serviço dos seus irmãos, aquele que se dispõe, que se deixa gastar, como Paulo fala, que eu me deixarei gastar pelo Evangelho. Então aquele que se dispõe como servo é aquele que será por Deus honrado e será capacitado por Deus para servir cada vez melhor, estar ocupando posições de cada vez mais relevância para o reino de Deus. Não necessariamente para uma instituição, para uma organização, mas para o reino de Deus. Para o grande reino de Deus na terra que é encabeçado por Cristo Jesus. A sua liderança suprema é Cristo. E ele é membro desse corpo de Cristo, que é a igreja mística, a igreja dos salvos, tá certo? E como tal, desempenhando sua função de servo por Deus, ele é honrado e é usado por Deus para desempenhar esta obra, esse papel de uma forma muito importante. Então, dando continuidade aqui, é Cristo, né, que indigna-se de fazer presente por ocasião da nossa palavra. É precisamente porque aí há um ato do próprio Deus e não nosso. O fato de que as coisas se sucedem assim tira do pregador todo o direito de fabricar o seu próprio programa. Quando o pregador se conscientiza do seu papel fundamental de ser um proclamador da palavra que não é dele, tá certo? Ser um comunicador das ideias que foram trazidas por meio de revelação, de ser um instrumento pelo qual Deus se faz presente entre nós. Então o pregador, quando se conscientiza disso, ele torna-se um proclamador eficaz, um pregador eficaz. A sua pregação, mesmo que não tenha todos os enfeites, as palavras difíceis, os exemplos mirabolantes, citações longas em grego, hebraico, aramaico, né, em tantas línguas quantas mais os pregadores gostam de citar em cima dos púlpitos, mesmo que não tenha todos esses enfeites, essa pompa, essa circunstância, mas quando ele se humildemente se coloca como um servo e permite-se ser usado por Deus para proclamar a sua palavra, proclamar a palavra de Deus, a verdade de Deus, de Cristo, aí ele sim consegue atender à expectativa, à demanda, né, em ser um pregador de fato, ser um proclamador da palavra revelada de Deus. Agora, quando ele começa a endeusar-se e a estar admirado consigo mesmo, com o seu conhecimento, a sua sapiência, quando ele começa a se achar muito importante, ele começa também a querer que o seu nome apareça, o seu nome seja gravado, né? O seu nome seja
mencionado. E aí, quando as pessoas querem fazer o seu próprio nome, acabam tomando para si algo que não lhes pertence, algo que não é dele. Querem imprimir a sua marca na igreja, sendo que na verdade deveriam eles mesmos ser parte integrante da igreja de Cristo e proclamar a palavra de Cristo e a marca dele, o nome dele ser centralizado, ser proclamado. Mas aí quando a pessoa se acha muito importante, quer tomar o lugar de Cristo e fazer com que a igreja se pareça consigo mesmo, que a igreja acate as suas ideias. Assim, toda empresa autônoma, né, toda empreitada, todo projeto autônomo, toda tentativa, tanto para um fim teórico, apresentar-se com um tema, um propósito, como para um fim prático, conduzir os ouvintes a uma atitude determinada, não seria mais que um atentado contra o que Deus quer fazer por meio da pregação. Quantos movimentos, quantas igrejas, ditas igrejas, entre aspas, né? Quantos movimentos têm se levantado e têm servido à mera manipulação de grupos que têm interesses escusos, cujo interesse não está na salvação das almas, cujo interesse não está na glorificação de Deus, cujo interesse não é que Cristo seja o centro da situação, mas sim que eles sejam tidos como pessoas relevantes, pessoas de alto grau de importância, de autoridade, que sejam acatados a qualquer momento, em qualquer situação, não aceitam passar pelo escrutínio, passar pelo teste, né, da igreja, que as suas palavras sejam avaliadas, sejam pesadas, como as de Paulo foram pelos cristãos de Bereia, né, os bereanos, aos quais Paulo elogiou, mas por faltar neles a mesma segurança, o mesmo comprometimento que Paulo tinha com Cristo, com o Senhor, eles não se permitem tal situação. Eles querem que suas palavras sejam simplesmente acatadas, porque são revelação, uma revelação que não está na Escritura Sagrada, mas que foi lhes dada particularmente num monte, numa vigília, em algum lugar assim, né? Foi lhes dada diretamente pelo Senhor. Eles não se submetem à autoridade da Escritura revelada, mas eles querem constituir-se a própria Escritura. Eles querem que a sua pregação seja a própria Escritura, seus sonhos, suas revelações, né? São pessoas assim que têm empreendido esforços para constituir certos movimentos, angariar público, multidão, e a multidão adentrando seus templos, a sua pregação, a sua proclamação não está centralizada em Cristo nem na palavra revelada, mas sim nas suas próprias revelações e nas suas próprias sistematizações. A Bíblia Sagrada, mesmo que seja mencionada, ela é manipulada para que os seus interesses venham a cumprir-se. Muitas vezes os interesses que são valorizados nesse movimento são enriquecimento, ou enriquecimento dos líderes, por meio de altas somas aí de doações que são obtidas por meio de propósitos diversos, né, pregações, ameaças, formas de manipulação, formas de induzir o povo a determinadas atitudes, e coagir o povo, né, por meio ou do medo ou empolgá-los, né, com determinado propósito, desenvolver neles uma mente baseada na troca, né, baseada numa espécie de negociação com Deus, né, então trazem aí as suas ofertas esperando receber muito mais do que aquilo que deixaram, e com isso, né, enriquece essa determinada liderança, grupo, igreja, que assim está pensando que está proclamando a palavra de Deus, pelo menos diz que está, mas na verdade está proclamando seus próprios objetivos, seus próprios planos. E tudo isso é fruto do quê? Fruto de uma iniciativa, como ele diz aqui, uma empresa autônoma. Ou seja, alguém que pensa que ele não está submetido, ele não tem que se submeter, não tem que obedecer às diretrizes da palavra de Deus. Mas que ele, ao analisar a palavra, ele estabelece os próprios planos. Ele estabelece os próprios objetivos. Ele estabelece o que ele quer alcançar. Quais serão os objetivos a buscar, né? Aquilo que ele quer desenvolver, que venha da sua própria, suas ideias, né? Que venha das suas próprias decisões. Ele não é um servo, né? Ele não é um servo, ele não se coloca como servo. Ele se coloca acima e coloca-se como Senhor, e assim proclama não a palavra de Deus, mas as suas próprias palavras. A palavra de Deus aparece lá, mas simplesmente para ser manipulada e dar pretexto para que as suas ideias, sim, essas sejam enfatizadas.
não seria mais que um atentado contra Deus, contra o que Deus quer fazer por meio da pregação, que é a salvação das almas, né, o encontro, né, a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo Jesus, o único que pode salvar. Então, o objetivo central da igreja em Cristo é a salvação das almas, porque esse é o objetivo de Cristo, que constituiu a igreja, que formou a igreja, que ordenou a igreja, indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, tá certo? E aí, aquela mensagem também extraordinária, todo aquele que nele crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, os objetivos do reino foram traçados, e foram traçados por Cristo, aquele que é a cabeça da igreja, tá certo? Aquele que é o líder supremo, o líder máximo, aquele que deu origem a tudo isso com o seu próprio sangue. É no seu sangue que foi firmado o Novo Testamento. O Novo Testamento firmado no meu sangue, tá certo? Então, os objetivos de Cristo são os objetivos predominantes. Os meus objetivos, meus propósitos, mesmo que para mim sejam importantes, não pode contrastar com os de Cristo, que é o meu líder, que é o meu Senhor, que é o meu mestre. Inclusive, ele mesmo diz que vós tendes só um mestre, que sou eu, Cristo, o Senhor. Então, veja, essas pessoas perderam essa noção. Elas simplesmente se deixaram levar pela sua própria vaidade, pelos seus próprios pensamentos. Se o pregador se impõe como tarefa expor uma certa ideia sob uma forma qualquer, inclusive se esta ideia for o resultado de uma exegese séria e adequada, vamos ver aqui na continuidade, em tal caso não é a escritura mesma, que fala, senão que se fala sobre ela. Não é a escritura mesma que fala, senão que se fala sobre ela. Como, por exemplo, falando acerca dos fariseus, que foram personagens importantes no Novo Testamento, elogiáveis em algumas circunstâncias, né? Eram estudiosos da lei, eram professores, mas, por outro lado, muito criticáveis no sentido de que eles se afastaram da pureza, da centralidade da Torá, da Bíblia Sagrada, da lei de Deus. Quando eles, por exemplo, um preceito que regia entre eles, construíam um muro em torno da Torá, que são as suas doutrinas, chamadas por Cristo de doutrinas de homens. Então, Cristo nunca entrou em conflito com a Sagrada Escritura. Ele disse, não cairá um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. Eu não vi abrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Cristo nunca teve conflitos com a lei. Cristo cumpriu a lei em si mesmo, e nós somos cumpridores da lei através de Cristo. Então nunca houve um conflito entre Cristo e a lei, como não há entre a igreja e a lei também. Agora, há conflito sim entre as leis de homens estabelecidas por certas lideranças que querem impô-las como verdade no mesmo nível da Escritura Sagrada. E isso não devemos nos manter cativos a isso. E muitas lideranças da atualidade não agem diferente dos fariseus. Eles se afastaram totalmente da Escritura e, na verdade, o que proclamam não é a própria Escritura, mas o seu pensamento sobre ela, o seu achismo, as suas ideias, a sua interpretação da Escritura, que muitas das vezes está divorciada de uma exegese séria. Muitas das vezes é uma exegese, ou seja, ele transporta para dentro da Escritura aquilo que ele quer ver, ou ele seleciona apenas os textos que atendem aos seus interesses. Então a Escritura está submetida a interesses externos a ela, que foram de antemão traçados por uma liderança que vai somente escolher os textos que atendam às suas ideias, aos seus propósitos, aos seus objetivos. E aí, lendo esses textos, pensa estar dando fundamento bíblico às suas ideias, quando na verdade está apenas selecionando da Escritura aquilo que é de seu interesse, ou está simplesmente distorcendo-a, como muitos movimentos fazem. Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mórmon, simplesmente distorcem a Bíblia na maior. Testemunho de Jeová, inclusive, adulteram a Bíblia. E aí temos aí a Adventista do Sétimo Dia entrando também por esse caminho, trazendo uma Bíblia Sagrada aí que está alterada, em alguns textos. Para ser positiva, a pregação deve ser uma explicação da Escritura. E aí entra a importância dessa leitura em relação àquilo que vamos trazer agora em relação à homilética, né? Quando vamos falar da abordagem expositiva. O sermão expositivo
é e deve ser uma explicação da Escritura. E não deve ficar fora dos púlpitos, deve ser uma ferramenta de uso constante de pastores, de estudiosos, de teólogos, de pessoas que se empenham em entregar a Escritura Sagrada na íntegra, que não adianta uma igreja dizer que prega a Bíblia, mas prega somente porções bíblicas que são do interesse de sua liderança. A Bíblia Sagrada deve ser pregada na íntegra, e esse deve ser o compromisso da igreja. Mesmo os textos que são mais provocativos, mesmo os textos que confrontam as pessoas, que muitas das vezes vão afugentar alguns que não tinham interesse sério, que não queriam ter compromisso com Deus, mas que serão confrontados com a palavra de Deus, e que muitas das vezes trará alguns prejuízos até à igreja. Mas é o seu papel, é a sua missão proclamar, pregar a Bíblia Sagrada na íntegra. Pregar, ensinar, explicar, né? Então expor o texto bíblico da maneira mais clara possível, trazendo uma explicação de modo que todos venham ter acesso a esse conhecimento. A Bíblia Sagrada seja de fato entregue na íntegra e de uma forma clara, para que todos possam ser beneficiados desse conhecimento. Não tenho eu que falar sobre, senão de, tirando da Escritura o que digo. Não tenho que dizer, senão repetir, ou seja, ser de fato um atalaia, aquele que comunica a mensagem, a fim de que só Deus fale, a fim de que só Deus fale. Então muitas pessoas acabam se perdendo no seu brilhantismo. São pessoas que de fato são inteligentes, têm um pensamento muito complexo, têm coisas interessantes a comunicar. Mas o púlpito da igreja não é lugar de se comunicar simplesmente coisas por serem interessantes, por serem coisas brilhantes, serem coisas que deixam as pessoas estupefatas. O púlpito da igreja é o local onde se proclama a palavra de Deus, é onde se comunica a palavra de Deus na íntegra. Então a palavra de Deus é revelada, é teopneustos e é infalível. Então é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos limpa. Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É pela palavra, né? Não são por filosofias, poesias, músicas, é pela palavra. Então o nosso papel é esse. Se você tem espaço no ambiente acadêmico, numa rádio, numa TV, num vídeo do YouTube para falar sobre coisas interessantes, faça uso. Mas o culto da igreja não é o lugar de falar coisas interessantes, engraçadinhas ou curiosas. É o lugar de se proclamar a palavra de Deus na íntegra, entregá-la com responsabilidade, compromisso e subordinado à Escritura Sagrada, a fim de que só Deus fale. E Deus fala por meio da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia é aberta e é comunicada de uma forma responsável, correta, é Deus falando. É a profecia revelada, é a boca de Deus falando. Nenhum tema, nenhum propósito tirado do seu próprio saber deve intervir. Talvez posteriormente tenha que me perguntar se não me deixei influenciar por uma ideia própria, pessoal, ou se não tive a intenção de chegar a uma unidade que somente Deus poderia produzir. De qualquer forma, sigamos a direção que é peculiar ao texto, mantendo-nos nele, no texto sagrado, e não nos questionemos sobre o tema que poderia, segundo nos pareça, depreender-se do texto, ou seja, afastar-se do texto, usar o texto somente como um pretexto para fundamentar biblicamente uma elucubração humana. Ou seja, a pessoa usa o texto somente como um pequeno pretexto para incutir nele a sua própria filosofia. E aí o homileta, né, a pessoa que está trabalhando nesse papel fundamental de transmitir, de comunicar a palavra de Deus, tendo outras ferramentas que possam lhe proporcionar primeiro compreender o texto para depois proclamá-lo, deve fazer primeiro a exegese, ou seja, a exegese, através desta ferramenta, ele mergulha no texto para entender aquilo que o autor quis dizer, não aquilo que ele acha do texto, nem o que eu acho, nem o que você acha, o que o autor disse. Então, o que de fato o autor disse por meio das ferramentas da exegese, né? Se necessário for, mergulhar até os originais, buscar o significado das palavras no grego para o Novo Testamento, no hebraico para o Antigo, para obtendo conhecimento acerca daquilo que o autor de fato disse, poder proclamá-lo, utilizando-se ferramentas da hermenêutica, né?
parafraseando, usando as figuras de retórica, né? Entender o que é uma metáfora, entender o que é uma metonímia, poder aplicando essas ferramentas, entender a linguagem do texto, proclamá-la, e aí vem a homilética para te dizer que você tem que ser fiel à proclamação. Você tem que ser fiel às ideias que estão presentes no texto, tornar as ideias claras, é para isso que você está lá. Você está lá para proporcionar que aquelas ideias que estão ali presentes sejam de fato comunicadas, cheguem até o ouvinte, de forma clara, de forma que ele venha a ter o maior proveito possível daquilo que está sendo pregado. Na sequência, de qualquer forma, sigamos a direção que é peculiar ao texto, isso aqui já foi lido, segundo nos pareça, dependesse do texto, conforme ele alerta aqui. Referente ao que acabamos de dizer, a escolha do texto pode apresentar-se justamente como um perigo. Quando se escolhe um texto acomodado ao tema que se prefere tratar, recorrer à Bíblia para tirar dela algo que esteja de acordo com os nossos pensamentos, a manipulação sobre o texto sagrado. E aí vemos, por exemplo, aquela palavra de Cristo, quando ele observa que as pessoas estão o seguindo, as pessoas estão o perseguindo por causa dos milagres de multiplicação de pães, e Cristo, para o bem deles, proclama a palavra em toda a sua ousadia, em toda a sua verdade, né? E aquela palavra acaba por confrontando alguns maus hábitos daquele povo, né? Algumas distorções, e aquele povo vendo-se confrontado pela palavra de Deus, e não encontrando aquilo que haviam buscado, e eles não estavam buscando salvação, eles não estavam buscando comunhão com Deus, eles estavam buscando uma maneira fácil de se alimentar, ficar perto de Cristo para se beneficiar não daquilo que ele é, mas daquilo que ele tem, dos seus milagres, não da sua pessoa. Então aquelas pessoas viram que ali não havia mais propósito para que elas continuassem ali, porque na verdade elas nunca quiseram estar ali por causa da salvação, por causa de Cristo, por causa de Deus. Então eles foram afastados, porque a palavra de Deus pregada com toda a sua verdade os confrontou, e assim eles se afastaram. E Cristo não se viu intimidado diante disso. Ele, virando-se para os apóstolos, diz: quereis também? É onde Pedro, de uma maneira inspirada, maravilhosa, ele fala aquilo que todos nós gostaríamos de ter a oportunidade de falar. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, veja que ele havia compreendido qual é o valor. Qual é o valor? A igreja tem que entender que ela está na terra para proclamar a esta terra, a este mundo, nessas condições em que está, qual é o valor de Cristo, qual é o valor de Deus. Então, o valor de Cristo não é curar caroço, né? O valor de Cristo não é curar enfermidades, o valor de Cristo não é dar casa nova, nem carro novo, nem dinheiro, mesmo que essas coisas possam acontecer, podem vir, são milagres que podem acontecer, são bênçãos que podem vir sobre a vida das pessoas, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar central. Elas são periféricas, elas podem acontecer ou não. O principal é a salvação em Cristo Jesus, e a igreja tem que ser proclamadora dessa verdade. Tem que ser aquela que vem alertar, vem muitas das vezes até desafiar o povo por meio da pregação da palavra de Deus. É isso que Cristo fez, é isso que nos cabe também fazer. Veja só, e aí ele fala, algo que seja de acordo com nossos pensamentos, né? A palavra sendo manipulada para atender aos propósitos de uma determinada liderança. É já suficientemente perigoso ter que falar com um texto particular a uma comunidade também particular, e em uma situação concreta. Nessa situação concreta pode suceder que Deus fale ou realize um milagre. Porém, não devemos incluir um milagre antecipadamente em nossa pregação. O alerta dele. De outra maneira, seria fácil para o pregador erigir-se em papa que se permite propor dentro de sua comunidade suas ideias pessoais, apresentando-as como palavra de Deus. Você percebeu aí qual foi o risco ao qual ele nos alertou? Esse milagre sendo colocado de antemão é como que alguém que está se fiando agora em resultados. Então existem muitos movimentos hoje que tornaram-se utilitaristas dessa forma. Então aquela terrível frase, né, e tão repetida, né? A sua igreja está dando certo? Na sua igreja as coisas funcionam? O que será que passa pela cabeça de uma liderança dessa? O que significa para ele uma igreja funcionar?
Ele fala: venha para a minha igreja que aqui as coisas acontecem. Que coisas são essas que estão acontecendo, né? Por que ele coloca esse chamado? Por que ele faz essa propaganda desta forma, desta maneira? É aquilo que ele coloca aqui: alguém coloca um milagre antecipadamente, como que trazendo essa noção utilitarista de que ali você vai obter aquilo que você procura. É uma barganha. Ele está fazendo uma barganha. A barganha é: venha, traga o seu dinheiro e leve o seu milagre. É um mercado. Então eles fizeram da igreja deles um grande mercado. O evangelho é apenas um pequeno produto. Então, muitas das vezes é um pequeno chamariz. Às vezes o evangelho é só uma embalagem. Não é o principal, não é o conteúdo. O conteúdo é o que? Aquilo que a pessoa buscava. O que você está buscando? Um marido, uma esposa, um namorado, felicidade, né? Quer se sentir alegre, quer sentir um arrepio. Muitas das vezes é isso. O conteúdo é esse, o propósito é esse. E para chegar a esse propósito, manipula esse evangelho. Fundamenta-se com um versículo isolado do seu contexto. Constrói-se uma pregação toda baseada naquilo que o líder entende que seja certo, os seus propósitos, seus objetivos, e com isso trabalha-se com uma multidão que está disposta a fazer barganhas, né? Que ela não quer ter sua vida mudada, ter seus rumos alterados, ela não quer ter sua vida transformada, ela quer obter aquilo que procura. Então, aquilo que procura, na época de Cristo, a multidão queria comer pão, né? Queria comer pão, queria comer peixe de uma forma fácil, sem precisar trabalhar. E essas pessoas oferecem isso hoje, estão oferecendo isso hoje. É a tal da igreja que funciona, conforme eles gostam de colocar, de dizer, né? Eles querem dizer isso, que ali existe objeto de barganha. Então este líder, como ele disse aqui, coloca-se como que um papa, né? Que ao proclamar as suas ideias, estas são infalíveis e acatadas a pronto, né? Acatadas de pronto, principalmente aí pelos seus liderados, né, do seu grupo, e também pela grande multidão que ali vem, né, em busca daquilo que ele promete. Como foi dito aqui, de outra maneira seria fácil para o pregador erigir-se em papa, que se permite propor dentro de sua comunidade suas ideias pessoais, apresentando-as como palavra de Deus. Então mistura-se, e isso tem acontecido de uma forma muito grave. Você tem, por exemplo, Ellen G. White sendo colocado como um espírito de profecia, suas palavras sendo colocadas no mesmo patamar da escritura. Os fariseus, na atualidade os rabinos, que entendem que a Torá oral, o ensinamento dos mestres, dos sábios, tem tanto valor quanto os das escrituras, e muitas das vezes são supervalorizados, são colocados acima até. As encíclicas, por exemplo, as encíclicas papais, que são tidas aí como infalíveis, né, foram colocadas aí como infalíveis. E no mesmo patamar estão muitos líderes de igrejas pentecostais, neopentecostais, alguns líderes até do ramo tradicional da reforma, que entendem que a sua filosofia, ou os seus propósitos, ou a sua revelação, ou o seu sonho, né, ou as suas ideias, ou a sua interpretação sobre a escritura, está no mesmo patamar da escritura, tem que ser acatado de pronto, tá certo? Sem questionamento. Não aceitam serem questionados, não aceitam serem contraditados. Tá? Muitos têm que se colocar desta forma, e esse é um grande risco. O proclamador da escritura, ao angariar uma posição mais alta, ganhar mais habilidade, ganhar renome, ele tem sempre que tomar cuidado de si mesmo, cuidar de si mesmo para que esta doença não lhe atinja e ele comece a ter ilusão de poder. Essa ilusão de poder que conduziram tantos à queda e tantos prejuízos causam aí a proclamação bíblica, né, da palavra de Deus, que tem desperdiçado muitos talentos, né, que poderiam ser pessoas importantes aí para a obra de Deus, mas que se perderam no caminho. Vejamos agora o aspecto positivo dessa afirmação. A pregação deve conformar-se à revelação. Isso aqui eu acho extraordinário. A pregação deve conformar-se à revelação. Eu digo mais, a teologia deve conformar-se à revelação. Em alguns aspectos, a teologia se arroga numa posição superior à própria Bíblia. Vimos isso de uma forma muito clara na teologia liberal, quando passam a analisar a Bíblia com critérios antissobrenaturalistas, tá certo? Desmitologização da escritura, conforme Bultmann assim
entendia, e nada mais é do que pessoas se arrogando a serem superiores àquela palavra, àquela escritura que foi nos transmitida por revelação, que foi nos entregue por revelação, conforme as testemunhas oculares assim declaram. Então, pessoas que se acham mais do que Mateus, se acham mais do que Lucas, mais do que Paulo, se colocam acima deles, se propõem a corrigi-los. E essas pessoas elas entraram numa ilusão de poder. Elas entendem que as suas ciências, sua filosofia, seus mecanismos de pesquisa são superiores à escritura. Entendem que eles podem contraditar a escritura, eles podem examiná-la, podem dissecá-la, pode dizer que isso é uma fábula, isso aqui é engano, isso é erro. E aí vemos que isso tem conduzido à queda, isso tem conduzido à destruição. Vemos que países que foram berço de grandes movimentos de evangelismo, de proclamação da palavra, têm passado por crises, têm passado por períodos tenebrosos. Muitas das igrejas morreram por causa desse alimento infectado, este alimento prejudicial. Então isso não é aceitável. Não é possível que nós permitamos que isso venha destruir a pureza da palavra, que isso venha destruir o espírito que é comunicado por meio da palavra. Vejamos agora o aspecto positivo, conforme eu já havia lido. Devemos partir do fato de que o próprio Deus quer revelar-se. É Ele quem quer dar testemunho de sua revelação, quem realiza e quer realizá-la. Desta maneira, a pregação tem lugar na obediência, escutando a vontade de Deus. Eis o acontecimento no qual o pregador encontra-se comprometido, que forma parte da sua vida e que dirige a sua pregação, tanto em seu conteúdo como em sua forma. A pregação, como ele diz aqui, a pregação não é um ato neutro, nem uma ação entre dois sócios. Uma ação entre dois sócios pressupõe que os dois estão em patamar de igualdade. Então veja, muitas das vezes o teólogo liberal, o cientista, na sua ilusão de arrogância, de poder, quer se colocar no patamar de igualdade em relação a Deus e corrigir a sua revelação. E aí onde encontra-se o erro. Nunca logrará êxito com esse tipo de atitude, porque não está no mesmo patamar de Deus, não é uma negociação entre sócios. E aí ele conclui que ele arremata por chave de ouro. Não pode ser mais que soberania por parte de Deus, que é o que vemos que é aquilo que é natural da parte de Deus, por ser o Senhor, por ser soberano o Senhor, e obediência por parte do homem. Então a pregação eficaz conduz a esse tipo de atitude, conduz a esse tipo de resultado. Vamos entender qual é o seu lugar. Certo? É um lugar importante, é um lugar relevante, tá certo? É uma peça fundamental, mas não como soberano, e sim como servo. No dia que ele entender que ele é servo, então poderá obter resultado frutífero aí da sua obra, certo? Ser de fato um pregador, um proclamador eficaz da palavra de Deus. E aí, com isso, dando sequência aqui ao nosso estudo, na área de homilética, localizar aqui a página. Damos sequência agora com o sermão certo? Damos sequência então agora com o sermão expositivo. No primeiro momento, vamos fazer a leitura aqui da introdução a este ponto, sermão expositivo. Sermão expositivo. Uma das primeiras coisas que o pregador deve ter em mente ao pensar em pregar um sermão expositivo é saber que ele tem total conhecimento do conteúdo do texto que pretende usar. É onde cabe sempre aquele alerta. Você precisa ser sincero. Ser sincero primeiramente consigo mesmo e saber se você tem condições de adentrar por esse texto para trazer um esclarecimento satisfatório e seja fidedigno naquilo que está sendo proclamado, tá certo? Para que você não distorça o texto, para que você não produza heresias, você não seja uma fonte de destruição e não de salvação e edificação de vidas. Então, primeiramente, o conhecimento do texto. O sermão expositivo exige isso.
que as outras formas de pregação não. Não, exigem também conhecimento, mas por algumas não se aprofundarem tanto na análise do texto, por usarem apenas alguns aspectos relevantes e não uma análise profunda sobre ele mesmo, muitas das vezes elas proporcionam um maior acesso. Então, temos um sermão temático, uma vez que aquele versículo lido relaciona-se com o tema principal, ele pode ser útil para aquela pregação naquela estrutura. Então, o temático estabelece qual foi o tema principal e vincula textos que serão citados ao longo da escritura, vinculados àquele tema central. Então, apenas algum aspecto daquela leitura daquele versículo está relacionado, e isso é suficiente. Então, com isso, vai construindo uma ideia geral acerca do tema, ou explicando, ou indagando, né, ou expandindo, vai construindo a ideia geral sobre o tema. No textual, como vimos, o texto é a base, subdivide-se o texto, para cada subdivisão associa-se a uma outra citação bíblica que se relacionará com aquela subdivisão e que também, num contexto geral, explicará o tema que foi tirado daquele mesmo texto. Então, vemos aí o termo textual dá um pouco mais de liberdade, mas subordinando o texto a um texto escolhido e explicando cada uma das suas subdivisões. Agora, no sermão expositivo, temos o tipo de pregação que mergulhará no texto. Então, o pregador vai elencar, vai escolher, né, um texto da Escritura, que pode ser um texto longo, porque esse tipo de sermão é próprio para aquele que está ministrando um estudo, é um estudo mais profundo, um estudo mais demorado. Então, escolhendo o texto, ele vai fazer uma análise profunda sobre o texto, por isso que é imprescindível o seu conhecimento vasto, profundo daquele texto. As suas explicações, as informações que vão trazer mais elucidação, vão trazer mais explicações, né? A análise textual, as citações que ele vai fazer, vão estar todas relacionadas àquele texto ao qual ele está analisando. Ele está mergulhando, se aprofundando e trazendo à igreja um conhecimento muito mais profundo, muito mais vasto sobre aquele texto. Pois um sermão expositivo é basicamente um estudo bíblico localizado. O seu principal objetivo é a exposição do texto sagrado em uma forma clara e direta. Esse tipo de sermão é a forma mais construtiva na arte da pregação para se edificar uma congregação, uma vez que o seu método é mais eficiente para edificar os crentes na vivência cristã, porque ele traz ensinos fundamentais da Bíblia Sagrada. Pois, ao interpretar a Bíblia Sagrada, o pregador cumpre a ordem imperativa do Senhor Jesus, que disse: ide e ensinai. Então vemos aqui, conforme o texto que também trouxemos, né? O pregador deve atender prioritariamente a esta ordem: ide e ensinai. É a ordem do Senhor Jesus Cristo. E ide e ensinai a palavra dele, a palavra de Deus, a palavra revelada, não as suas próprias ideias, não o seu próprio pensamento, mas sim a palavra. É dedicar-se na comunicação eficaz da palavra de Deus, que nos salva, a palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa, né, que nos ensina, que nos edifica. Então o pregador deve ser proclamador desta mesma palavra, atendendo a esta ordenança, ide e ensinai. Partimos agora onde ele começa a trazer aqui uma explicação sobre definição, texto, título, tema, divisão principal, subdivisões, material usado. E ele deixa uma advertência aqui também para aqueles que vão iniciar o trabalho de pregação num sermão expositivo. Então, primeiramente, a definição. Sermão expositivo é o ato em que o pregador interpreta o texto bíblico subordinado a um título que normalmente é anunciado no início da pregação. O texto lido pode ser breve ou longo. O que importa é que nesse tipo de sermão o pregador explique para seus ouvintes de maneira direta e clara seu conteúdo, transmitindo assim a sua lição, pois o valor de qualquer sermão, seja expositivo, temático, textual, reside na lição que ele produz para os seus ouvintes. Aí veja, o título, né? O título é extraído do sermão, o título é extraído do texto.
Então, o texto escolhido, muitas das vezes, para um sermão expositivo, um texto longo. Às vezes não será necessário, às vezes um pequeno texto tem um significado muito profundo. Então é suficiente, muitas das vezes, um texto pequeno, mas com um significado tão profundo que necessitará que o pregador se detenha ali durante um bom tempo para trazer uma explicação de modo que a igreja possa entender, possa compreender. Mas geralmente um texto um pouco mais longo. Então, ao analisar esse texto, tomar conhecimento da totalidade do texto e entender o que há de fundamental ali, qual é a ideia principal que ele proclamará, que ele quererá que o público entenda, tá certo? Que o público compreenda, ele vai construir. Por isso que muitas das vezes é dito que o título é a última coisa que se dá, porque uma vez conhecendo o texto, analisando o texto, estudando, ao querer sintetizar aquele texto, ao querer fazer como que uma propaganda, você acabou de construir um objeto muito importante, um objeto que será extraordinário para as pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Você quer que as pessoas tenham uma primeira impressão impactante sobre aquele objeto, né? Quer que as pessoas consigam absorver a ideia que você quer comunicar, a importância, né? O valor, né? A complexidade daquele objeto. Ao construí-lo e ao entender como ele funciona e querer que as pessoas também se interessem por ele, você dá a ele um nome. Você nomeia ele, um nome que seja adequado, um nome que transmita a ideia correta, a ideia certa do que aquele objeto se propõe a fazer. Então, isso estamos falando de um objeto qualquer, um celular, um computador, uma TV, né, um rádio e um texto. Então, analisou-se o texto, entende-se o texto. Você absorve do texto qual é a ideia principal, qual é o assunto dele, do que você vai tratar ali. Então, ao você ter esse conhecimento, você está de posse dele, você nomeia-o, você dá um título a ele que seja chamativo. Um título que expresse, né, que sintetize a ideia principal daquele texto. Então, o título desse texto vai ser também orientador. Mesmo que você vai fazer análise e vai trazer diversos tipos de explicações sobre esse texto, subdividindo, analisando cada ponto e juntando, né, concatenando cada análise dessa sobre cada tópico e cada subtópico, a ideia central, esse título será norteador. Então, ao longo da pregação, você vai repetir esse título, você vai repetir esse tema, por exemplo, que foi escolhido, este assunto que foi entendido que é o assunto central, o assunto principal, que terá que ser compreendido, absorvido, né, pelo público, para que isso seja uma verdade para eles e para que isso modifique a vida deles, isso influencie-os a estarem conforme aquele padrão, aquela medida da Sagrada Escritura, né, está atendendo aí aos padrões de Deus. Você vê, isso que é importante, esse elemento de orientação, ele é norteador, tá certo? A sua mensagem estará toda subordinada àquele texto, mas é necessário esse título que é norteador, que é instigador também para o povo, né, para que o povo se interesse em entender aquela mensagem que será proclamada. O texto. Embora em alguns casos específicos o pregador possa escolher um texto relativamente pequeno, e aí temos aí aquela questão de um texto ter um conteúdo tão profundo que não é necessário que seja grande, né? Por exemplo, porque amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao meu ver, somente esse versículo abre a possibilidade de uma pregação de um sermão expositivo, onde o pregador pode se deter durante muito tempo explicando cada fragmento do versículo, trazendo aí um estudo de modo que o povo venha absorver mais conhecimento acerca da profundidade desse texto, pequeno texto, um versículo, só que é de uma profundidade insondável. Agora tem textos que têm ideias um tanto mais óbvias, não há muita profundidade neles, mas são importantes. Então será às vezes um texto um pouco maior, mas é importante que seja também proclamado com muita responsabilidade. Então veja, relativamente pequeno. A tendência para se pregar no sermão expositivo é sempre escolher a leitura de um texto médio ou grande, mas há casos em que o texto é curto, porém com significado amplo, e há casos em que o texto é extenso, porém com pouco significado. Aí temos narrativa histórica. Uma narrativa histórica tem muita coisa que é só comunicação acerca de algum fato que nem é tão relevante, mas é necessário se comunicá-lo para que se entenda o contexto.
Então, fulano saiu, deslocou até tal lugar. Essa leitura que você fez desse deslocamento, não há muita profundidade disso, é somente uma informação, mas ela vai ajudar na compreensão geral, né, do porquê, entender quais as razões pelas quais o personagem passou pelo que passou, fez o que fez. Então, são importantes na comunicação, mesmo que não sejam tão profundas, né, não seja de uma complexidade, não tenham muita profundidade, mas são importantes. Então, por isso que às vezes algum pregador, ao transmitir um sermão expositivo, escolhe um texto que tem um tamanho grande, médio ou grande. Mas há casos em que o texto é curto, porém com um significado amplo. Há casos em que o texto é extenso, porém com pouco significado. O que importa mesmo na leitura de qualquer texto, seja ele extenso ou curto, é que o pregador interprete de forma simples e clara para os seus ouvintes. Então, quando ele fala que interpretar de forma simples, não é necessariamente que você não possa usar palavras, termos técnicos, palavras um pouco mais complexas. Por exemplo, quando você prega, você precisa usar alguns termos técnicos que expressam aquela ideia. Você diz que aquele evento é tipológico, ou que, de acordo com a teologia reformada, fala acerca do supralapsarianismo, ou fala que essa linguagem é antropomórfica ou antropopática. Muitas vezes você precisa usar essa linguagem que expressa aquela ideia, né? É um termo técnico cunhado para expressar determinada ideia específica. Agora, você até pode usar, mas tem que tomar cuidado para não exagerar no uso dessas palavras, para não tornar seu sermão inacessível. Senão as pessoas, ao se depararem com um sermão que elas não estão mais entendendo, perdendo o fio da meada, elas se desinteressam. Aí você perdendo a atenção deles, não lhes comunica a mensagem, sua mensagem está ineficaz. Por mais decorada que seja, você perdendo a atenção das pessoas, houve um distanciamento, um abismo entre você e o público, e a sua mensagem vai ser perdida, vai ser jogada ao léu, vai ser desperdiçada. Então é necessário, ao se usar um termo desse, não se exagerar, usar somente aquilo que for estritamente necessário, imprescindível, que vai explicar aquela situação, e ao usar, em seguida já trazer explicação. Então usou o termo, significa isto, de forma clara, objetiva, e aí dá sequência à pregação, dá sequência à proclamação da mensagem, né? Então aquele termo foi importante, foi usado, foi explicado rapidamente e dá sequência à mensagem. Ele tem que ser uma nota de rodapé dentro de um contexto maior. E o contexto maior é a palavra de Deus sendo pregada em toda a sua simplicidade. A palavra de Deus é profunda, mas não precisa ser um enigma. Ela tem que ser desvendada para as pessoas. O tema ou título, na verdade, está um pouco relacionado com a definição, como vimos lá. O título é a ideia central da mensagem, pois ele deve ser sempre lembrado no processo da pregação. Então, vimos aí com a definição, a gente viu a prática do sermão expositivo, a necessidade do pregador ter conhecimento profundo acerca daquele texto que está proclamando, e o estudo que ele está fazendo estar vinculado ao texto. Com o tema ou título, temos um elemento de orientação, conforme já falamos lá, é extraído do texto, tá certo? É extraído do próprio texto, ele comunica a ideia central do texto e ele sintetiza aquele texto numa frase, né, um título chamativo, um título instigador, tá certo? Que desperte o interesse, mas como a gente vai ver também no capítulo seguinte, que seja construído com responsabilidade, tá certo? E que conduza o raciocínio ao longo da mensagem. Então ele é uma bússola, ele aponta sempre para o norte. Então você estabelece aquele tema que vai ser condutor na exposição da mensagem, ele estabeleceu o norte. Então o norte é esse aqui. Mesmo que a gente passe por diversas explicações diferentes, use alguns elementos externos até para trazer esclarecimento, mas o norte é esse, é chegar até essa mensagem. Se você não estabelece o norte, né, o tema que você está desenvolvendo, o título que você deu à mensagem para ser chamativo, para atrair a atenção das pessoas, se você não estabelece isso, você vai começar a andar desnorteado pela Bíblia. A Bíblia vai se mostrar para você um labirinto. Em alguns momentos você vai se ver sem saída. E aí quando muitos pregadores se veem sem saída no público, com 300 olhos olhando para ele, naquele momento ele começa a suar frio, ele começa a lançar mão
de algumas estratégias que não são nada boas. Então ele começa a usar jargões, ele começa a usar línguas estranhas, ele começa a fazer promessa para o povo. Por quê? Porque ele perdeu o fio da meada. Ele não estabeleceu um norte. Então ele se perdeu em algum momento, não sabe mais nem o que ele foi fazer ali. E aí ele começa a tentar agradar o povo com esse tipo de coisa, né? Ou contar a história. Aí perdeu totalmente a pregação. A palavra foi jogada, o tempo foi jogado no lixo, né? E a oportunidade de comunicar uma verdade maravilhosa que podia mudar a vida de uma pessoa, muitas vezes foi totalmente desperdiçada. Como eu já vi em algumas ocasiões, pessoas que eram um verdadeiro desafio levá-las até a igreja, você consegue conduzi-las, elas estão lá, e o pregador, no momento principal, desperdiça totalmente a oportunidade com uma palavra totalmente desconexa, que ninguém entendeu aonde ele queria chegar. Divisão principal. Cada divisão principal deve ser tirada do assunto contido no texto. O pregador deve trabalhar o seu sermão sempre subordinado a elas, para não se distanciar do texto. Então temos a divisão principal, subdivisões. Então, com a divisão principal, você vai dividir o texto para explicá-lo. Então, a divisão tem que ter um certo cuidado para não ser excessivo. Se você dividir demais o texto, você parece que está quebrando a linha central, o raciocínio central do texto. Então você precisa subdividir para explicar. Então você faz as divisões principais, dentro de cada divisão a subdivisão, como a gente vai ver no exemplo que a gente vai mostrar a seguir: divisão e subdivisão. A divisão, partes importantes do texto, tá certo? Que serão, uma vez explicadas no seu conjunto, tornarão clara a ideia central, o tema que está sendo desenvolvido. Então a divisão, a subdivisão faz com que aquela divisão possa ser explicada a contento. Então na subdivisão você vai enriquecer aquela divisão. Então aquela divisão vai explicar determinada parte do texto que está sendo analisado. Se você começar a explicar tudo do começo ao fim numa mesma toada, sem fazer essas divisões, o raciocínio se perde, se torna enfadonho. Então com essa divisão você coloca como que etapas, objetivos. A gente quer chegar a um determinado lugar. Então a gente vai chegar daqui até o Nordeste. A gente fala, a gente vai viajar até determinada cidade, vai descansar lá, parar, dormir, acordar de manhã, vai mais, aí vai chegar até tal cidade. Então você vai estabelecendo etapas. Assim também com a pregação. O texto é longo, mas você vai estabelecer, vamos explicar isso aqui, daqui até aqui, lê, tal. Então isso aqui diz tais coisas. Então no seu próprio esboço você traçou subdivisões com as quais você vai enriquecer aquela etapa. Então pessoal, a explicação tal, essa informação de cunho arqueológico, essa informação de cunho histórico, essa informação de cunho exegético. E aí você trouxe uma explicação sobre aquela etapa. Parte para a próxima, arremata e aí faz um apelo final. Subdivisões. As subdivisões devem ser trabalhadas na mesma linha de raciocínio das divisões principais. Isso deve ser feito a fim de que o pregador não perca de vista o assunto primordial. Então subdivide-se para que possa a explicação não ser perdida, para que o tema central não seja perdido, não seja diluído e acaba a pessoa perdendo o fio da meada e da explicação. Material usado no sermão expositivo: quase todo o material é extraído diretamente do trecho lido pelo pregador no ato da pregação. O seu esboço gira em torno de uma série de ideias progressivas que circulam em volta de uma ideia principal, o texto. Então, por isso que é imprescindível que ele conheça muito bem, que ele esteja muito seguro daquele texto, porque o seu material vai ser aquele. O texto tem que ser rico, e ele tem que entender onde aquele bloco de texto ele começa e termina, onde tem a ideia central, independentemente de capítulo e versículo, que foi uma divisão arbitrária. Ele tem que entender, não, esse texto aqui é um bloco de pensamento, então eu tenho que trabalhar esse texto, mesmo que ele seja o final de um capítulo tal e o começo do outro, não importa, desde que ele seja uma ideia central, ele tem uma ideia que seja explicada, que possa ter coesão, tem que ser um texto coeso. A advertência final que ele deixa aqui: ao pregar o sermão expositivo, o pregador precisa ter o máximo de cuidado para não fracioná-lo. Então isso aqui já foi falado, tomar fracionar demais o texto. Partimos aqui para exemplos práticos, mas antes disso, uma leitura interessante que ele faz
diferenciando o sermão textual do expositivo. Veja só como ele faz essa diferenciação. Observando, a grosso modo, parece que o sermão textual não é diferente do sermão expositivo, mas o próprio nome dos dois sermões, por si só, já trazem a ideia de que não se trata da mesma coisa. A primeira diferença reside no fato de que o sermão textual é constituído de uma pequena porção bíblica, geralmente menor do que o sermão expositivo, podendo ser até um capítulo inteiro da Bíblia. Eu pulei. O sermão textual é constituído de uma pequena porção bíblica, já o sermão expositivo é constituído de um texto mais extenso, podendo ser até um capítulo inteiro da Bíblia. Então temos aí uma primeira diferenciação, que é mais óbvia, que é mais evidente, entre a extensão do texto textual, geralmente é menor, sendo o texto base para a mensagem, subdividindo, trazendo sobre cada subdivisão dessa uma explicação. Cada subdivisão do texto do sermão textual se associará a um outro versículo bíblico que não necessariamente está naquele texto. Então o pregador tem mais liberdade de passear pela escritura, não tanto quanto no temático, mas tem mais do que no expositivo. Então, a gente pode estabelecer aqui uma diferenciação. O temático, uma vez que ele estabeleceu o tema, como já falamos na aula que demos sobre sermão temático, às vezes de uma palavra que foi lida ali dentro de um contexto, de um versículo, tá certo? De uma palavra você estabelece que o tema é aquele e você vai caminhar pela Bíblia relacionando a outros versículos que também tenham aquele tema, podem ser relacionados, que vão trazer diversas formas de expandir o conhecimento sobre aquele tema. No sermão textual, como já falamos também, o texto fornece as bases de subdivisão. Lê-se o texto, subdivide e para cada subdivisão associa-se a um outro versículo que também está estabelecido com aquela subdivisão e que contribui no entendimento geral sobre o texto que está sendo pregado. No sermão expositivo, geralmente o texto é maior, as subdivisões são para a compreensão do tema central e o que ele deixa claro aqui, o pregador não tem tanta liberdade de ficar passeando pela Bíblia, fazendo citações de livros diversos. Por quê? Ele já tem um texto extenso para trazer explicação. Então, se além disso ele for agregar outros textos fora daquele contexto que ele está lendo, esse sermão torna-se extremamente grande e enfadonho. Então, no sermão expositivo, o pregador contenta-se com aquele texto que já foi lido, texto extenso, ou que será lido ao longo da sua mensagem, subdividindo e explicando, tá certo? Se mantendo dentro daquele mesmo texto que ele está pregando, não necessariamente associando a outras leituras. Ele até pode citar, então ele cita, associa na sua mensagem, na sua explicação, vai citando, mas não necessariamente conduz a igreja a ler aqui, depois ler um outro texto, depois voltar para o texto, porque no sermão expositivo o seu texto já é extenso, certo? Então, ele vai citar alguns outros textos para trazer elucidação sobre o texto que ele já está utilizando na sua pregação. O pregador, as divisões servem apenas como uma linha de raciocínio para o pregador expor o assunto do esboço que pode caminhar em toda a Bíblia. Isso aqui é o sermão textual, através das subdivisões que são baseadas nas divisões principais. Já no sermão expositivo, isso não pode acontecer, pois ali o pregador tem a obrigação de se prender ao texto, que ele anunciou e leu. As seguintes divisões que ele irá fazer provêm da própria passagem bíblica e não podem ir além, pois nesse sermão o pregador se limita a interpretar o texto para seus ouvintes, fazendo a devida aplicação necessária e cabível. Então, a explicação sobre aquele texto está vinculado ao texto. O sermão textual e o expositivo podem ser comparados a uma casa. No textual, podemos caminhar pela casa toda, a Bíblia, fazendo aí uma metáfora com a Bíblia, falando de algum tipo de material encontrado em várias partes dela. Mas no expositivo só podemos andar numa parte da casa, um texto, explicando detalhadamente tudo aquilo que pode ser visto ali. Então, o sermão expositivo vai detalhar, como uma pessoa, por exemplo, está fazendo uma análise arqueológica de uma determinada edificação. Então, se ele fosse fazer um sermão expositivo comparando com essa análise, ele fala sobre um pouquinho do quarto, da sala, da cozinha, o que há de relacionado entre eles, vão usar no mesmo material em cada cômodo e tal.
Agora, se a mensagem for um sermão expositivo, usando esse exemplo, ele vai pegar só a sala e vai analisar. A sala tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tal, a situação é essa. Vai analisar detalhadamente somente aquele cômodo. Então, a diferença aí nessa metáfora entre sermão textual e expositivo. Agora, caminhando já para o final, exemplos práticos. Exemplos práticos aí para a gente ver a construção de um sermão textual. Então, escolhido aqui, Lucas 15, 11 ao 32. Veja, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, né? O Senhor Jesus Cristo disse. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem, né? Como se ele tivesse algum bem ainda, né? Ele sepultou o pai vivo, né? Então os bens ele só terá direito a alguma parte, que aliás não é no tamanho que ele estava imaginando aí, porque a prioridade é para o mais velho, tá certo? E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Aí veja um elemento aí de escândalo já para aquela sociedade que era alvo desta mensagem, né? E que trazia também um profundo significado aí de perda, né? Um significado aí de, vamos dizer assim, de queda, né? Ele foi submetido a esse tipo de profissão que era detestável para eles, né? Que era algo repugnante, né? Então está associado também a um sentimento particular daquela sociedade. Para hoje não tem toda essa carga sentimental, mas para aquela sociedade sim. Ele foi alimentar porcos, veja só, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se assim, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Isso é muito importante, né? A tomada de decisão, o arrependimento, a humildade e esse posicionamento que ele pensa em tomar perante seu pai. Não de ser restituído ao mesmo status que tinha, mas até ser aceito num status inferior, o que já lhe seria melhor do que a condição em que estava, né? Então vemos a natureza do arrependimento, a natureza de um verdadeiro arrependimento. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, ou seja, seu pai já esperava por ele. Então, antes dele mesmo ver o pai já o via, né? Importantes elementos aí de destaque na mensagem. Todos eles são muito significativos para aquilo que Cristo está querendo construir na mente deles em relação ao perdão, à misericórdia de Deus em relação ao pecador. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, e chegou perto de casa, e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém o teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, né, o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então vemos aí, maravilhoso, as características, né, da iniciativa do pai em relação ao filho. O filho posiciona-se humildemente como aquele que entende que não pode mais ocupar
o status que ocupava e contenta-se em ser recebido num status inferior. O pai, por outro lado, manifesta-se numa atitude de total misericórdia e perdão e restitui ao filho e alegra-se pelo filho ter manifestado aquela atitude de arrependimento. O filho mais velho, por outro lado, que também comunica aí uma mensagem de ensinamento, é aquele que, vendo essa situação, não se deixa levar pela misericórdia, mas traz uma atitude de julgamento, né, juízo, colocando-se a si mesmo como superior àquele. Cristo está também confrontando aqueles que entendem que a sua justiça própria, né, que o seu alto valor os coloca num patamar de superioridade em relação a outros que estão perdidos numa vida de pecado. Cristo os confronta. E aí o pai fala, né, o que eu tenho é teu, mas não desfruta, né? A pessoa não consegue desfrutar dos bens de Deus. Por quê? Por causa de um sentimento que carrega de arrogância e de superioridade. Então você vê que o pai iguala os dois filhos no mesmo momento. Ao filho manifestar atitude de arrependimento, ele é restituído à família num patamar de igualdade. E na verdade aquele filho mais velho, ao ver essa situação e não manifestar tal atitude de regozijo, de alegria, de misericórdia em relação ao seu irmão, que voltou de uma vida de pecados, na verdade ele também será repreendido pelo pai. Então é muito profundo, é muito maravilhoso. Veja, a gente traz uma subdivisão aqui somente para comunicar uma parte desse conhecimento. Então veja, a gente subdivide em 3 tópicos: um jovem egresso, ou seja, aquele que vai para o mundo de pecado; um jovem ingresso, o jovem que se afasta do pai; o jovem ingresso, aquele que adentra nessa, ele se arrepende, ele se conscientiza, né, quando ele cai em si, como diz aí o texto; e um jovem regresso, quando, arrependendo-se, toma uma atitude, uma ação de buscar a reconciliação. Então ele se afasta, ele se conscientiza do seu erro e ele toma uma atitude de vir se humilhar diante do Pai, diante do Senhor, para ser reintegrado à família. E aí, para cada tópico desse, a gente coloca as subdivisões que forem necessárias. Então aqui foram colocadas 4 para a primeira, 3 para a segunda e 2 para a terceira. Não há problema nenhum em haver diferentes subdivisões, porque a subdivisão atende à profundidade daquele tópico. Então, se o tópico é muito profundo, subdivide-se de forma maior para poder uma explicação ficar mais clara, né, de uma forma mais satisfatória. Então, o jovem ele é egresso por quê? Por rebeldia, por descontentamento, por injustiça. Ele é injusto em relação ao seu pai e ele distancia-se do lar. Ele é ingresso no sentido de ele ser consciente, conscientiza-se do seu erro, ele se arrepende-se da sua atitude e ele então converte-se naquele momento. Naquele momento ele já mostra uma natureza conversa que agora precisa ser demonstrada em atitudes. E é o jovem regresso, é exatamente aquele que volta para o lar do pai, né? Volta de uma postura correta de arrependimento, de humilhação, de humildade, e é recebido pelo pai então com amor e é reconciliado à família, tá certo? Uma atitude totalmente misericordiosa do pai, uma atitude que o coloca no mesmo patamar daquele que tinha antes de sair. Então o pai perdoa-lhe totalmente os seus pecados e o restitui ao seu familiar. O segundo exemplo que vamos usar está no Salmo 23, 1 ao 6. Então, o tema, conforme até esqueci de transmitir aqui, esse anterior, o tema, perdão, deixa eu retornar aqui. Assim, ele seguiu adiante. Vamos lá. Mas o tema que foi escolhido, o segundo exemplo do sermão expositivo, deixa eu pegar aqui pela apostila, foi o Salmo 23. Então, o título que demos ao Salmo foi o Salmo da Ovelha. O assunto foi o bom pastor, tá certo? E aí, nesses Salmos 23, 1 ao 6, Salmo 23, 1 ao 6, a gente trouxe para esse Salmo 4 divisões. Então, na primeira divisão, um pastor provedor. E aí, vamos usar para essa divisão os versículos 1 ao 3. Para essa divisão, vamos estabelecer 3 subdivisões. A primeira, que supre as nossas necessidades. Tá certo? O papel desse bom pastor.
que nos alimenta, e terceira subdivisão, que sacia a nossa sede. Para a segunda divisão, o segundo tópico, um pastor que nos guia. Versículo 3, vamos analisar essa característica. O primeiro subtópico, por caminhos certos. Segundo subtópico, segunda subdivisão, por amor. O terceiro tópico, um pastor presente. Esse é o versículo 4. Vamos analisar esse tópico com o versículo 4. 3 subdivisões, sendo a primeira para nos corrigir, segunda para nos proteger, terceira para nos consolar. Finalmente, encerrando a mensagem aí, quarto tópico, um pastor misericordioso, aí já no versículo 6, duas subdivisões aí para ele, sendo a primeira que nos perdoa, a segunda que cancela nossas culpas, tá certo? E aí ele fecha aqui com um pequeno texto dizendo: agora que nosso sermão ficou pronto, olhamos para ele como alguém que olha para a redação de uma poesia, onde tudo rima, tá certo? Tem uma musicalidade na pregação, Tem toda uma melodia convergindo para uma única finalidade, tá certo? Comunicar essa mensagem de uma forma eficaz. Então, a gente fecha aqui essa explicação sobre o sermão expositivo, partindo para a próxima aí com a base da homilética, que será analisada aí na próxima aula.